O que nós temos, por exemplo, até o presente momento é que havia, por exemplo, um rito, digamos assim, uma informação precisa em relação à GLO, ou seja, se você tem uma necessidade, uma implantação da garantia da lei da ordem, é para quê? Qual a fundamentação disso? Isso não tem uma relação do ponto de vista da vacina, mas tem uma relação do ponto de vista do 8 de janeiro. E que, eventualmente, estava em um telefone que, numa primeira leva, foi motivado em relação ao cartão de vacinação. Então, são informações que nós não podemos deixar de ter na comissão. E elas, chegando até nós faremos a apuração, faremos a avaliação necessária e, a partir desses elementos, até buscar outras informações. Eu acho que foi um requerimento muito importante, que houve a necessidade de um ajustamento aí do ponto de vista de texto, mas é um requerimento que eu julgo fundamental para os trabalhos da comissão. Para a CPI levar a verdade. Qual é a verdade? Ocorreu um ato no dia 8 de janeiro que foi parte culminante de um processo golpista, inaugurado no dia 30 de outubro, com o não reconhecimento do democrático resultado das eleições. Esse processo golpista tiveram etapas. Tiveram ocupação de rodovias, incitação na frente dos quartéis para um golpe de Estado, ato terrorista no dia 12 de dezembro, tentativa de bomba no Aeroporto Internacional de Brasília no dia 24 de dezembro e, finalmente, o dia 8 de janeiro, a ocupação das sedes da República e da Democracia, em qual o nosso governo também foi vítima. A CPMI agora segue o seu rito, o roteiro que foi apontado pela relatora Elisiane, para o esclarecimento desses fatos e para ficar, sobretudo, para a história, como se deu a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Abriu-se um outro inquérito. Eu estou, inclusive, apresentando um requerimento, não para hoje, mas para quinta-feira, se tivermos a reunião, para que possa ser também trazido para cá esse novo inquérito, que é o inquérito agora do golpe de Estado a partir das falas. É mais ou menos a história do El Capone, que foi pego pelo imposto de renda. E aqui, neste caso, Mauro Cid foi pego, e parece que o ex-presidente Jair Bolsonaro também, no cartão de vacinação. Então é óbvio que nós temos que ver o que aconteceu no inquérito do cartão de vacinação para pegarmos, talvez é isso que os bolsonaristas não queiram, os diálogos do Mauro Cid falando abertamente em golpe de Estado, inclusive de utilização da garantia de lei e da ordem, com uma minuta de garantia de lei da ordem e documentos, o que traz Mauro Cid e Bolsonaro para o centro da CPMI. É evidente que nós não podemos evitar isso, porque me parece óbvio, Vossa Excelência há de concordar, que há uma relevância muito grande em investigar o processo do que aconteceu, que culminou no 8 de janeiro, e não a data em si. E o que houve foi um processo de tentativa de golpe. Por isso é importante, sim, ver o histórico da fraude no cartão de vacinação, bem como da aquisição das joias que Mauro Cid tentou fazer dentro da Receita Federal, quem sabe para acumular riquezas na fuga que o ex-presidente fez aos Estados Unidos. Isso tudo está relacionado. E é esse debate que a CPMI terá que fazer. Senhor presidente, nós não temos medo nenhum de uma investigação séria e contundente. Na verdade, como já foi dito pelo deputado Rubens Júnior, o que a oposição está fazendo, o que a extrema-direita está fazendo, é buscar confundir e atrapalhar, inviabilizar uma investigação séria, precisa e objetiva. É importante dizer isso. Nós aprovamos aqui hoje mesmo, já foi dito, vários requerimentos da própria oposição. Então a verdade tem que ser dita à sociedade. Mas o que está acontecendo é o seguinte: essa investigação tem uma lógica, ela tem uma cronologia, ela tem uma fase que tem que ser vencida. E nós entendemos e acreditamos que o dia 8 de janeiro não é fruto do acaso, não foi uma manifestação qualquer, ela é fruto de um contexto anterior. Então existem requerimentos desse grupo que tentam confundir e inviabilizar essa lógica. Quando, por exemplo, o plano de voo do presidente Lula, por exemplo, câmeras dentro do Itamaraty... Mas o senhor não conhece de segurança pública. Olha só, eu não admito interrupção. Não vou aceitar isso. Por favor. Não admito... Vamos repor o tempo do pastor em 1 minuto. Obrigado. Não admito e não me intimido com interrupção à minha fala. Esse é o curioso caso da extrema-direita que busca colocar a culpa num governo que recebeu uma tentativa de golpe.
Nós precisamos saber, desde o início, 30 de outubro, a omissão da Polícia Rodoviária Federal. Nós precisamos saber, dia 12 de dezembro, quando quase teve invasão à sede da Polícia Federal. Nós precisamos chegar na véspera do Natal, 24 de dezembro. É importante que a sociedade saiba. Carro-bomba em caminhão de combustível, perto do aeroporto de Brasília, podendo levar à morte de milhares de pessoas. O que a extrema-direita quer fazer é dissociar o dia 8 de janeiro do dia 12 de dezembro, dissociar o dia 8 de janeiro do dia 24 de dezembro. Nós queremos investigar Anderson Torres, ministro... Senhor presidente, continua a tática da extrema-direita. Não, prossiga, prossiga, não interrompendo o senhor. Está tendo essa zoada na fala de todo mundo. Por favor, prossiga. Nós queremos rejeitar requerimentos que fogem à lógica do roteiro, fogem à lógica do plano de trabalho, desvirtuam o trabalho investigativo e desviam o foco da verdade e do contexto anterior ao golpe. Dentro do plano de trabalho, nós chegaremos aos dias 6, 7 e 8 de janeiro. Nós chegaremos à responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para cuidar do próprio distrito naquele contexto. Há fases a serem vencidas. Os requerimentos que eles tentam aprovar buscam desviar o foco, inviabilizar a investigação e não atentar para o contexto golpista anterior. Não tem como chegar ao dia 8 sem passar por Mauro Cid e a minuta do golpe. Não tem como chegar ao dia 8 sem passar por Anderson Torres e outra minuta de golpe. Não tem como chegar ao dia 8 de janeiro sem passar por um carro-bomba. É impressionante como fogem dessa factualidade. Um carro-bomba provado em inquérito da Polícia Federal, cujo atentado foi organizado dentro de um acampamento bolsonarista. Não, nós não temos medo. A verdade tem que ser dita. Aprovamos vários requerimentos da oposição porque vimos pertinência, razoabilidade e foco na investigação. E não vamos cair numa armadilha para desconsiderar o plano de trabalho, desconsiderar o roteiro, desconsiderar o contexto do golpe e colocar falsidades e desvios de foco para inviabilizar uma investigação verdadeira. Medo da verdade, do contexto, nós não temos. Obrigado, deputado. E por isso, ainda tenho 5 segundos, nós vamos até o final, senhor presidente. Me lembro, inclusive, que na votação, na discussão do PL da fake news, estavam dizendo que nós queríamos calar a liberdade de expressão dos deputados. O mesmo PL que agora está movendo uma ação. Por quê? Porque a gente se manifestou contra a aprovação do marco temporal. Se utilizou termos que não gostam, sinto muito. Todos os dias, deputada Fernanda, nós somos chamadas aqui de vagabundas, loucas, terroristas, histéricas, barraqueiras. O deputado acabou de dizer que a gente não fez aquilo em sã consciência, que nós somos irracionais, que nós somos movidas pela emoção. Claro, porque desqualificar politicamente uma manifestação durante o plenário só pode ser o quê? Irracionalidade feminina, loucura feminina, desequilíbrio feminino. Eu entendo que as nossas manifestações, que as nossas posições incomodem alguns. Isso é estrutural da política brasileira. Aliás, eu acho que essa que é a polarização dada na sociedade brasileira hoje. É a extrema-direita que se incomoda com a autonomia, o empoderamento e o fortalecimento da voz, da luta das mulheres. E, por isso, tentam nos intimidar através de uma ação no Conselho de Ética. Tentam a todo momento nos calar, cortaram o microfone na CPI do MST, 6 vezes, inclusive, o caso está parando na PGR, dada a gravidade da situação. Agora, porque a gente faz uma palavra de ordem no plenário, que, muito bem lembrado pela deputada Fernanda, também foi entoada por homens, e nenhum deles está listado nessa caça às bruxas aqui no Conselho de Ética. O que é isso, senão mais uma, e eu digo mais uma porque são inúmeras, mais uma manifestação de machismo com o agravante de que nós estávamos lutando contra um marco temporal que teve ampla repercussão internacional pela gravidade e o precedente histórico de ataque aos povos originários do nosso país. Para concluir, de fato, se o objetivo é nos intimidar, nos calar, sinto muito. Sinto muitíssimo, porque nós vamos nos multiplicar cada vez mais, não só aqui na Câmara Federal,
mas no Brasil inteiro, as mulheres estão se levantando e não vão mais parar. Podem nos intimidar, não tem problema nenhum, a gente vai seguir. Valeu. E essa tentativa de nos silenciar, porque o que está posto aqui, e referido pela questão de ordem trazida pelo colega Chico Alencar, e respaldada pelo Mário, quando fez o seu encaminhamento, não acolhido por Vossa Excelência. Não acolhido por Vossa Excelência. O que causa espanto é, há 134 dias, os pedidos de cassação de deputados que fizeram apologia aos atos golpistas não tramitarem no Conselho de Ética em menos de 2 horas. O presidente da Câmara aceitou a individualização das peças contra cada uma de nós, expressas aqui. E quando o Conselho decide dar sequência a essa caça às bruxas, eu acho que é uma boa definição, porque as mulheres, historicamente, inclusive lá atrás na história, foram caçadas na Inquisição, parecido com o que estão tentando fazer conosco aqui. Mas não vão nos intimidar, não vão nos calar, os machistas não passarão e nós estamos convictas de estar do lado certo da história, falando as verdades que precisam ser ditas e, ao mesmo tempo, reivindicando o direito das mulheres. E também as estatísticas que vêm por meio da reforma agrária tentada implementar, que se implementou no Brasil ao longo de várias décadas, porque os números são bem diferentes desse plano ideal e dessa filosofia que se propaga por meio dos movimentos. Porque esses movimentos que se dizem lutar pela terra, para dar a terra para as pessoas que necessitam, para fazer a distribuição da terra no Brasil, na verdade a gente percebe ao longo dos anos que eles não dão a titulação da terra. Menos de 10% de todos os assentamentos foram dados títulos de terra para as pessoas. Ou seja, eles mantêm as pessoas cativas desses movimentos por décadas e não dão titulação de terra para essas pessoas. Em respeito à deputada, porque, na verdade, ela não me fez pergunta nenhuma, né? Eu só queria lhe dizer assim, Otávio Paz, do Labirinto da Solidão, diz que os indígenas, quando Colombo chegou, não viram as caravelas. Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que não tinha elementos para visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então, a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Então, eu não posso discutir um tema que contrapõe visão de mundo, concepção de mundo, entendeu? Eu vejo outra coisa. A senhora vê isso. É esse o debate que está aqui, né? Eu fico pensando assim, a senhora fala desse povo todo, né? Eu fico pensando, eles aqui assistindo essa reunião, né? Assistindo essa reunião, em função das assembleias que o senhor viu, todo mundo fala, todo mundo... como é que eles representam na cognição deles o civilizado de uma reunião como essa, que discute questão de ordem, que discute o deputado está obstruindo, não sei o quê. São referenciais, né, que significam que o real não é aquilo que existe, mas é a representação que a gente faz do como a gente o vê. Paciência, né? Por isso que há pluralidade de concepções de mundo, né? Ela, por exemplo, ela viu o marxismo. O governador viu Teologia da Libertação, não foi? Eu, por exemplo, que nem sou marxista, nem adepto da Teologia da Libertação, é a Teologia do Povo, que é do padre Hera, que orienta o padre Francisco. Não vi isso, né? Não vi isso. Mas eu agradeço, deputada. Eu vou mudar meu foco de visão para enxergar essa percepção. Só pedir para ver as estatísticas concretas do DOR, do TCU, do INCRA, estatísticas reais e não do seu mundo subjetivo. Tá bom, deputada. Não, porque ele me ofendeu, presidente, ele me ofendeu, com todo o respeito. Tentou ser com categoria
Com categoria Deputada, acadêmica não. vindo debochar da nossa cara. Por Não, favor, né? deputada, eu tenho a maior Com a consideração palavra, deputado